16 jogadores estrangeiros contratados em quase 3 anos. Vamos à lista. Será que o Grêmio, nesta gestão, acertou ou errou? Vamos analisar nome por nome. Ainda sobre negócios, tem centroavante da base a caminho de clube da Espanha. Falando em centroavante, João Pedro Galvão, ele mesmo, não para de fazer gols no México. E o jogo de domingo contra o Sport Lanterna do Campeonato Brasileiro, na Arena. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu tô chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Domingo de Campeonato Brasileiro, Grêmio Sport, domingo 8h30 da noite, né? Na Arena, o Grêmio tem que ganhar essa partida, tem tudo para ganhar. O jogo é contra o Lanterna da competição. O Sport, em 16 jogos até agora, não ganhou nenhum no Campeonato Brasileiro. Empatou 6 e perdeu 10. Então, obrigação para o Grêmio ganhar e ganhar bem. O Grêmio, 14º colocado, com 20 pontos, está 5 pontos à frente da zona do rebaixamento neste momento. Então, se ganhar, vai a 23. Ele pode se aproximar do G6, o 6º colocado. Hoje é o Bragantino com 27. Aliás, o Bragantino, nesta rodada, enfrenta o Internacional sábado à noite em Bragança Paulista. Bom, no time do Grêmio tem a possibilidade da estreia do Balbuena na zaga, ao lado do Wagner Leonardo. Kahneman suspenso fica de fora, e o Carlos Vinícius também à disposição do técnico Mano Menezes. Deixa eu dar uma atualizada rápida nas negociações do Grêmio, porque o Grêmio mantém ainda o discurso de otimismo em relação à contratação do Roger Guedes. Nos últimos dias vieram mensagens positivas do Al Rayyan, lá do Catar, disposto a conversar com a direção do Grêmio para avançar na tentativa da contratação, no caso da venda lá do Al Rayyan, do Roger Guedes, né? E o Grêmio fez aquela proposta de 10 milhões de euros, já tem o acerto com o jogador. O Al Rayyan tenta avançar também na contratação do substituto Brian Rodrigues, né? Jogador uruguaio que o Al Rayyan está buscando. Então, muita esperança no Grêmio de que finalmente esta novela possa terminar nos próximos dias com um desfecho positivo com a chegada do Roger Guedes para o Grêmio. Marcelo Groi está na pauta, mas não tem negociação em andamento neste momento, né? E a direção é sobre o Arthur, mas tem que esperar do que tentar fazer alguma coisa, porque o Arthur tem que resolver o problema dele lá com a Juventus da Itália. Tem jogador de saída, um centroavante das categorias de base do Grêmio teve uma oportunidade no grupo principal, é o Liam. Ele está indo para o Ponferradina, da 3ª divisão da Espanha, 19 anos de idade. Ele que atua pelo time sub-20 do Grêmio e tem contrato só até o final deste ano, né? Então, acabou acontecendo um entendimento que é melhor liberar o jogador e ficar com parte dos direitos econômicos dele em caso de uma futura negociação. Então, o Grêmio mantém 50% dos direitos do atleta. O Liam, ele é natural do Rio de Janeiro, foi trazido para a base do Grêmio, para o CTL Dourado, em 2022. Em 2023 foi observado pelo técnico Renato Portaluppi e entrou nos minutos finais da goleada de 5-1 contra o Curitiba pelo Campeonato Brasileiro. Então o Liam chegou até a ser utilizado pelo Renato na equipe principal do Grêmio. Estava atualmente no time sub-20, então vai para o Ponferradina da Espanha e o Grêmio mantém 50% dos direitos econômicos dele. Bom, pessoal, falei na abertura do vídeo sobre as contratações dos estrangeiros nesta gestão do Grêmio, a gestão do presidente Alberto Guerra. O Grêmio de 2023, de janeiro de 2023 até agora, agosto de 2025, então quase 3 anos, contratou 16 estrangeiros, um número alto. E o Grêmio buscou, assim, não só jogadores do mercado sul-americano, mas também jogadores de mercados diferentes. Trouxe um dinamarquês, o Braithwaite, trouxe um belga, o Amuso, e chegou a negociar com jogadores como o Mihail Antônio, que é jamaicano, e o Abubakar, que é camaronês, né? Disputou a última Copa do Mundo pela seleção de Camarões. Estas duas contratações, as últimas, não deram certo, mas deu para ver como o Grêmio pensou fora da caixa, né? Nesta gestão, tentando fazer algo diferente, buscar jogadores de um mercado diferente, né? Eu acho legal essa tentativa de inovação. Vamos analisar aqui, nome por nome, para ver se nesta gestão o Grêmio mais acertou ou mais errou. 16 estrangeiros contratados em quase 3 anos. É muito jogador vindo do exterior. Vamos lá. Começa, obviamente, com aquele que deu muito certo. Suárez, 29 gols em 54 jogos, deixou uma ótima impressão, né, com os torcedores.
E é uma das grandes contratações da história do clube. Então, o Soares, uma contratação que deu muito certo, né? Braithwaite, até agora marcou 23 gols em 51 jogos, é titular do time. Ah, poderia fazer mais, poderia ter jogado melhor em algumas partidas importantes, é verdade. Mas essa, para mim, apesar do custo alto, é uma contratação que deu certo. Um jogador que é titular do Grêmio. E nessa temporada, se ele tivesse uma parceria melhor, né, me parece que poderia ter rendido ainda mais, porque ele tem qualidade. Christian Oliveira. Não custou barato, mas é um atacante rápido, é um nome importante, é um jogador que tem, na minha opinião, bastante a acrescentar ao Grêmio. Eu já falei de 3. Soares, Braithwaite, Christian Oliveira. Tem mais. Marquezin. Teve altos e baixos, momentos de falhas. Teve aquela defesa do pênalti contra o Juventude que foi muito importante. Num momento importante para definir permanência do Grêmio na Série A. Mas insistiu para sair e acabou sendo negociado com o Boca Juniors. Acho que não deu muito certo essa contratação. Arezzo, outro que insistiu para sair, tanto é que foi emprestado para o Peñarol, né, com opção de compra. Eu acho que o Arezzo tem boas ferramentas, eu acho ele um bom centroavante, mas esse fato assim dele ter se sentido incomodado aqui e ter incomodado para ir embora, para sair, pesa contra ele, né? Mas enfim, não está com... Se daqui a pouco for bem vendido para o Peñarol, pode ser um negócio aí que tenha valido a pena pela questão financeira, né? Carbajo, outro que não quer ficar no Grêmio. Já foi para o New York Red Bulls, voltou, está aí treinando e agora está indo para o Portland. Eu acho que ele é um jogador de características interessantes, eu acho ele um bom jogador, tanto é que já foi convocado para a seleção do Uruguai. Mas o que chama a atenção é que é mais um jogador que não quer ficar no Grêmio. Enfim, então, por isso, apesar de ser um jogador da qualidade, acho que valeu a tentativa, mas não deu muito resultado. Cristaldo teve um bom início no Grêmio, teve bons momentos, mas caiu muito de produção, especialmente nessa temporada, e deve ser negociado. Amuso, dificuldades de adaptação, pode sair também nesta janela, depende da confirmação de uma proposta. Não deu certo, pelo menos até agora. Cuejar, as lesões atrapalharam bastante, mas eu estou vendo assim um jogador muito focado em tentar voltar bem e fazer com que as coisas aconteçam no Grêmio. Até agora não deu certo, mas a história dele no Grêmio não terminou. E ele está muito afim de jogar pelas informações que eu estou recebendo. Monsalve, um meio habilidoso, até teve bons momentos, não conseguiu se firmar, mas também tem história para escrever no Grêmio ainda. Quando voltar da lesão, certamente vai ser aproveitado. Aravena, não teve grandes atuações, não empolgou muito até agora. Está na reserva. Pavon, custou caro, tem no currículo a Copa do Mundo de 2018 pela seleção da Argentina, mas não deu certo até agora no Grêmio. Até acho que não falta vontade para o Pavon, né? Dá para perceber que ele entra sempre muito afim de jogo, mas não teve boas atuações, né? Iturbe, disputou apenas 6 jogos, não deu certo. Besossi, uma tentativa com um jogador jovem, né, que veio por empréstimo, até não custou caro, mas não conseguiu convencer. De qualquer maneira, não teve muito custo para o Grêmio. Soteldo, teve boas atuações, sofreu com lesões. No fim, ele não ficou, o Grêmio optou por não comprar ele porque custava muito caro. Mas, empréstimo, acho que deu a contribuição dele. E o Balbuena, que chegou agora e deverá estrear contra o Sport Recife domingo, neste jogo do Campeonato Brasileiro. Bom, primeiro, eu acho que é válido buscar jogadores fora do Brasil, né? Sair um pouco da caixa, né? Buscar esses jogadores diferentes. O Grêmio deu um grande lance, um lance espetacular, que foi o Soares. O Braithwaite, acho que é uma contratação positiva. Mas, de maneira geral, assim, me chama a atenção que muitos jogadores não quiseram ficar no Grêmio, né? Põe aí Carbajo, Arezzo, Marquezin, cada um pela sua razão. Mas, enfim, isso não é bom. Outros com dificuldade de adaptação, como o Amuso. Então tem que ter muito cuidado também para trazer, né, esse tipo de jogador, que pode ter dificuldade para se adaptar. E algumas apostas, né, que acabaram não custando caro, como eu citei aqui o Besossi, que não deu certo. Então acho que no saldo o Grêmio teve aqui mais jogadores que não deram certo do que deram certo. Mas acho que as tentativas são válidas, especialmente em relação aos jogadores jovens que podem, no fim, né, acabar tendo um crescimento aqui no clube. Deixa eu falar de um jogador. Esse foi uma contratação que deu muito errado no Grêmio. Mas põe errado nisso. João Pedro Galvão. No Grêmio, o João Pedro Galvão marcou apenas
3 gols em 45 partidas. Foi muito vaiado pela torcida e foi embora. Pois atualmente ele está no Atlético San Luis do México, junto com o Rodrigo Dourado, ex-Inter, e o João Pedro Galvão marcou seu 4º gol nessa semana em 5 jogos. Em 5 jogos já tem mais gols do que durante toda a sua trajetória no Grêmio. Ele fez um gol no jogo válido pela Leagues Cup, na vitória sobre o Minnesota United dos Estados Unidos. 5 jogos e 4 gols do João Pedro Galvão no México. Só num jogo contra o Monterrey que ele não marcou gol. Nas demais partidas marcou contra o León, contra o Chivas Guadalajara, contra o Real Salt Lake dos Estados Unidos e agora contra o Minnesota. O que acontece? Um horror a passagem do João Pedro Galvão pelo Grêmio. E agora no México, 4 gols em 5 jogos. Vamos lá, domingo de Campeonato Brasileiro, Grêmio Esporte na Arena, e qualquer novidade das tentativas de contratações do Grêmio, eu volto aqui para atualizar no canal do Gabardo. Vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Valeu, pessoal. Até a próxima.